De volta ao Brasil, o Congresso aprovou hoje o orçamento de 2024. A verba para o fundo eleitoral aumentou. Por outro lado, houve corte nos recursos para o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Depois de meses de debates e negociações, a votação do orçamento em plenário prometia ser tranquila, mas não foi o que aconteceu. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tentou reduzir o fundo eleitoral das eleições do ano que vem de quase 5 bilhões para 2 bilhões de reais, o mesmo gasto nas eleições municipais de 2020. Se houvesse acordo de plenário, poderia ser feito um adendo ao parecer do eminente relator com o valor de 2020 corrigido, já definido esse valor com valor menor do que os 5 bi. Segundo, o saldo dessa redução retornaria às emendas de bancada para os estados da federação. A movimentação de Rodrigo Pacheco causou desconforto entre os líderes partidários, porque o valor do fundo eleitoral já estava acordado. Na avaliação de parlamentares, Rodrigo Pacheco jogou sozinho e para a plateia nessa discussão. A movimentação nos bastidores foi tão intensa que até o presidente da Câmara, Arthur Lira, teria reclamado com Pacheco. Realmente é um valor alto. A gente precisa discutir a unificação das eleições, mas não dá para fazer uma comparação com a eleição passada que nós tivemos uma pandemia, senhor presidente. E isso foi uma eleição completamente atípica. Quando você olha dentro desse montante, os 4,9 bilhões, nós estamos falando de uma fração muito pequena. Então a democracia tem um custo. Além do fundo eleitoral de quase 5 bilhões de reais, o texto aprovado pelo Congresso mantém a meta fiscal de zerar o déficit público. Prevê ainda que o salário mínimo poderá passar de R$ 1.320 para R$ 1.412 e estabelece o valor recorde de 53 bilhões de reais em emendas parlamentares. Segundo o relator do orçamento, o aumento das emendas se deve às mudanças das regras fiscais, com o fim do teto de gastos. Acabando o teto fiscal, veio o arcabouço. Logicamente que o arcabouço teve essa flexibilização, podendo o governo aumentar as despesas e, logicamente, que aumentou essas emendas aqui do Congresso Nacional. O governo conseguiu amenizar um corte no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que poderia chegar a 17 bilhões de reais. Depois de muita negociação, o corte chegou a 7 bilhões, o que vai garantir 54 bilhões de reais para o programa no ano que vem.